prezados ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido, quem fala aqui é Carlos Renato Cunha e eu tenho a honra de apresentar esse nosso episódio, que é fruto de uma parceria com o Instituto de Direito Tributário de Maringá, o IDTM, com a Comissão de Direito Tributário de Maringá, com o Instituto de Direito Tributário de Londrina, o IDTL, que é presidido por um dos membros do nosso podcast, o professor Elvio Flávio Freitas Leonardi, e também da Comissão de Direito Tributário de Londrina. Então, nós vamos hoje ter a honra de receber a professora Fabiana Del Padre Tomé, que falará sobre provas em matéria de responsabilidade tributária. A professora Fabiana Del Padre Tomé é graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Professora nos cursos de pós-graduação estrito e lato sensu da PUC São Paulo nas disciplinas de Direito Tributário, Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer realmente estar aqui, ainda que virtualmente, com todos vocês. E talvez estamos juntos exatamente por ser virtual, né? Está possibilitando esse encontro com tantas pessoas, né? E eu quero primeiramente cumprimentá-los pela constante dedicação, pela constante realização e promoção de eventos, difundindo o aprendizado do direito tributário e, portanto, contribuindo sempre para o crescimento, para o aprimoramento de todos os advogados. Cumprimentá-los também por essa união, né? Várias seccionais unidas por Londrina, Maringá e institutos. Isso permite essa união de forças que faz crescer cada vez mais essa organização e as reuniões para que sejam realmente produtivas, alcancem cada vez mais advogados. Então, é uma grande satisfação quando o Diego entrou em contato comigo para me convidar para esta reunião. Eu fiquei muito feliz por essa oportunidade, né? Por estar de volta, entre aspas, a Maringá, virtualmente, e para podermos debater um pouquinho sobre esse tema que, apesar de antigo, ele é tão atual, né? É incrível como uma temática que vem desde 66, está ali no Código Tributário, uma temática em que nós passamos por uma série de discussões e tivemos posicionamento consolidado, se é assim que eu posso dizer, pelo STJ a respeito de vários aspectos da responsabilidade tributária. Mas, apesar disso, na nossa vivência, a cada dia que passa, nós identificamos que surgem novos problemas ou que surgem novas interpretações, até em relação ao próprio entendimento do próprio STJ, vem parecer normativo da Receita Federal, tentando descer aos detalhes, e ao descer aos detalhes destoam daquilo que estava afirmado na jurisprudência, né? A título de explicitar, a título de regulamentar, acaba trazendo ali alterações que não são tão condizentes com o nosso ordenamento, pelo menos nessa interpretação. Então, é nesse contexto que eu quero introduzir um pouquinho aqui a temática, né? Nós vivenciamos corriqueiramente, né, até mesmo na área federal, né? Nós passamos por essa dificuldade nas áreas municipal, na área estadual, com bastante ênfase, mas também na área federal, né? Só para dar um contexto, até eu participei na OAB Espírito Santo, uma palestra sobre prova em matéria de responsabilidade, o que até ensejou o convite do Diego para falar sobre esse tema aqui também. E naquela ocasião, a doutora Caroline Sena, de Santa Catarina, fez uma pergunta sobre a responsabilidade dos contadores, né? E aí, depois dessa discussão, até por isso que eu quero começar por essa temática, eu fui ver algumas decisões do STF, inclusive, declarando inconstitucional, inclusive a lei do meu estado, eu sou oriunda do Mato Grosso, para quem não sabe, declarando inconstitucional uma lei do estado de Mato
faltou simplesmente atribuir a responsabilidade tributária aos contadores e aos advogados e a outros que participem de situações que levem à omissão de informações ou à falsidade de documentos que desencadeiem a obrigação tributária. E isso foi considerado inconstitucional, primeiro porque é uma matéria, a responsabilidade, que é para ser disciplinada por lei complementar, então seria aquela do CTN. E segundo ponto, pela temática de que, a despeito de a argumentação do Estado ao dispor sobre essa legislação ser no sentido de que ele estava apenas descendo em minúcias e regulando o que estava no 135, o STJ ele entendeu que não havia ali os elementos suficientes para fazer uma discriminação clara de que ele estava realmente em observância ao 135, né? Que à primeira vista, o que ele estava fazendo era, na verdade, ampliar, ao mencionar contadores, ao mencionar advogados. Então, ele estava ampliando algo que não constava ali do 135. Então, isso mostra cada vez mais como é que o STJ e o STF também, porque no caso foi um julgamento de inconstitucionalidade, por não ser o assunto tratado por lei complementar, e, portanto, fixando que é, sim, o 135, ou, quando eu estiver falando de responsabilidade dos sócios ou administradores, né, ou de prepostos e mandatários, ou o código em outros aspectos, mas é lei complementar. Então, nossa lei complementar, no caso, é o Código Tributário Nacional. E eu volto mais o meu foco para o 135, embora em todas as outras modalidades de responsabilidade tributária a gente vai depender de prova, né? A norma ali, o código, ele traz traz uma previsão abstrata. Olha, se houver aquisição de um estabelecimento e o outro, portanto, houver essa sucessão empresarial, tem-se a responsabilidade tributária, né, solidária ou subsidiária, conforme o estabelecimento anterior continue ou deixe de exercer aquelas atividades. E nesse ponto já entra também sempre matéria de prova, né? Será que houve efetivamente aquisição do estabelecimento? O que é um estabelecimento? Né? Estabelecimento não é simplesmente um imóvel. Estabelecimento não é simplesmente o ativo permanente, comprou o maquinário de uma determinada indústria. Estabelecimento é o conjunto agregado de todos os fatores, né, que envolve tanto o ativo permanente, como o know-how, como carteira de clientes, todo esse conjunto da empresa para que se possa falar nessa aquisição. Então, nas discussões, entra a matéria probatória, até colocar aqui, doutor Rita, exatamente, a DI 4845, né, de Mato Grosso. Entra essa discussão probatória para que possa ser efetivamente atribuída a responsabilidade tributária, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade, isso é um ponto muito importante. E se nós formos para o 135, que é um dos que mais gera polêmica, né, pelo fato de que a previsão do 135, ele fala numa responsabilidade em decorrência dos atos praticados pelo administrador, seja ele sócio ou não, mas com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato ou estatuto social. Então, é necessário efetivamente que haja prova desse ilícito. Então, para a gente poder até aprofundar um pouquinho mais nisso, eu preparei uns slides para até demonstrar, tentar evidenciar um pouco a responsabilidade tributária, que ela é diferente de uma certa obrigação tributária. O dever, né, ou genericamente falando, a responsabilidade do contribuinte de pagar o tributo decorre de uma certa circunstância. Para que haja a responsabilidade de um terceiro, como é o caso de um sócio, como é o caso de administrador, é preciso que haja fatores outros. Então, a prova tem que ser voltada para fatores, para elementos diferentes, para que a gente possa evidenciar, talvez com um pouquinho mais de clareza. Eu sempre gosto das ilustrações para podermos diferenciar esses pontos, né? Essa é uma ilustração da obrigação tributária, daquilo que faz nascer a obrigação tributária. Então, a ideia aqui é evidenciar, né, de um modo bem claro,
que para termos a obrigação tributária, que é a obrigação de pagar o tributo, basta, né, a ocorrência do fato previsto na hipótese de incidência, aquilo que o Código chama de fato gerador, que nós chamamos de fato jurídico tributário, que é auferir renda, circular mercadorias, prestar serviços, ter receita, ser proprietário e assim por diante. Praticado esse fato, que é apenas um sinal de riqueza, né? E a partir dele surge a obrigação tributária. E surge a obrigação tributária para quê? Exatamente para o sujeito que praticou esse fato, né? É ele que expressa essa riqueza, se nós estivermos falando de impostos, se nós estivermos falando de contribuições, ou se estivermos falando de taxa, que é aquele que usou o serviço público, aquele que demandou o exercício de poder de polícia. Então, há essa relação direta entre o fato, que é um fato previsto na lei, que decorre daquela competência constitucional, e aquele que o praticou, que vai ser o obrigado a pagar esse valor. E aí não entra em seara, não entra em ilícito nenhum. Qual vai ser a prova nesse caso? A prova, nesse caso, para a exigência do tributo, é a prova de que aconteceu o fato jurídico tributário e a prova de que foi aquele contribuinte, aquele sujeito que o praticou. Quando nós falamos, né, de responsabilidade, eu tenho uma hipótese própria, que não é igual à hipótese da regra matriz de incidência tributária, que não é igual à hipótese de incidência da exigência do tributo. Eu tenho um fato específico na lei que desencadeia a responsabilidade tributária, como nós estávamos falando na hipótese de sucessão. O fato específico ali é que tenha havido a aquisição de um estabelecimento empresarial. Então, é essa circunstância que precisa ser provada para que se desencadeie a responsabilidade para um outro sujeito, né? Eu procurei fazer essas ilustrações para demonstrar, para tentar evidenciar que são circunstâncias diferentes. É como se nós temos duas normas distintas em que eu trago essas estruturas. São normas distintas e que são conectadas entre si. Se nós fôssemos até trabalhar logicamente com esses acontecimentos, eu diria, vou trabalhar aqui, por exemplo, com o imposto sobre a renda. Na regra matriz de incidência, e, portanto, eu teria a previsão que se alguém oferir renda, esse alguém tem que pagar o imposto sobre a renda. Logo, a prova está voltada para o efetivo oferimento da renda. Mas para a responsabilidade tributária, eu preciso que aconteça além. Por isso que eu coloco primeiro, aqui nessa estrutura normativa, primeiro a demonstração de que houve o surgimento da obrigação tributária de um sujeito 1, que foi quem auferiu a renda. Mas, além disso, acontece um fato 2, que é um fato ilícito. Por isso, na norma de responsabilidade, eu tenho na sua hipótese a necessidade de que esteja evidenciada a existência de uma obrigação de auferir renda, mas isso não é suficiente. É necessária a demonstração de um fato ilícito, né? Se eu estiver falando de responsabilidade do 135, ou de um outro fato, né? A aquisição do estabelecimento, uma fusão, uma incorporação, para que eu possa ter um novo vínculo para um sujeito terceiro, que não aquele mesmo anterior. Então, nessa circunstância, eu tenho a necessidade de dois fatos, posso dizer assim, a serem provados. O primeiro fato é de que houve a renda e, portanto, o auferimento da renda desencadeia a obrigação do imposto. E um segundo fato, que é aquele previsto na norma como de sucessão, como de atribuição de responsabilidade a terceiro, um ato ilícito dessa infração à lei. Então, não basta a prova do fato que desencadeia a obrigação, é necessário a prova do fato que desencadeia a responsabilidade tributária. Tentando aqui, vamos dizer, desformalizar e dando um conteúdo normativo para essa estrutura, nós poderíamos evidenciar, mas seria basicamente de que, quando eu estou falando de regra matriz de incidência tributária,
O que eu tenho é que, dada a ocorrência do fato jurídico, do fato previsto na norma, do auferir renda, isso é suficiente para desencadear a obrigação. Obrigação de quem? Obrigação do sujeito passivo, pessoa jurídica que praticou o fato jurídico tributário auferir renda. Quando eu estou falando de responsabilidade tributária, a hipótese é uma hipótese que a gente chama de complexa, né, de molecular. Ela envolve dois elementos ali. Ela envolve o elemento, um pressuposto de que tenha ocorrido o fato jurídico tributário, que esse tributo não tenha sido pago pelo sujeito passivo originalmente disposto, contribuinte, e que esse surgimento desse débito com consequente não pagamento decorreu, se eu estiver falando do 135, de um fato ilícito praticado pelo administrador, por aquele que agiu com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Então, eu tenho aí um deslocamento do elemento probatório, ou um acréscimo do elemento probatório. Apesar disso parecer uma coisa tão evidente, o que acontece é que, na prática, e quem atua com tributário vive isso, apesar disso ser algo tão evidente, tão notório, já até pacificado, digamos assim, pelo judiciário, nós nos deparamos diuturnamente com autos de infração relacionados a essa temática. E nas várias esferas. Só para dar um exemplo, final do ano passado, me deparei com um auto de infração que era lavrado em virtude de uma operação societária, um planejamento tributário que foi feito e que foi desconsiderado pelo fisco. Então, nesse auto de infração, a Receita Federal, a Delegacia da Receita Federal desconsiderou o planejamento tributário e atribuiu a responsabilidade ao administrador, que não era sócio. No caso, a gente estava falando de uma instituição financeira e que nesse planejamento tributário, só para vocês terem uma ideia, ele demorou 5 anos para ser realizado, né? Os vários atos que foram sendo desenvolvidos até efetivamente ter ali uma sucessão e desencadear aquilo que seria o planejamento, a operação que foi desconsiderada, isso levou 5 anos. No correr desses 5 anos, foram vários administradores que passaram por essa instituição financeira. Mas teve um, coitado, que assinou o ato final. E aí, a autoridade administrativa atribuiu responsabilidade a ele, dizendo que foi ele o responsável por aquilo, que estava evidenciada a infração à lei, já que, no entendimento da Fazenda, da fiscalização, aquela operação societária tinha sido considerada um planejamento abusivo e, portanto, ilícito e desconsiderado, e considerando que esse administrador foi ele que assinou o ato, que concretizou a operação. Então, foi simplesmente esse argumento para atribuir responsabilidade a ele, ou seja, não demonstrou que esse administrador, que a atividade dele foi fraudulenta, já que a atividade dele foi ilícita, foi com excesso de poderes, né? Simplesmente foi a argumentação. Ele assinou esse ato finalizando ou autorizando a concretização dessa operação como um todo, né? Então, isso evidencia como que, a despeito de tanta consolidação jurisprudencial, nós nos deparamos com situações como essa, né? É claro que aí vem a nossa defesa, vem a nossa argumentação de que isso não é suficiente, de que é preciso, nas hipóteses de responsabilidade tributária, na responsabilidade tributária do 135, é preciso evidenciar o dolo praticado por esse administrador. Porque não basta, quando a legislação fala em infração à lei, não basta pura e simplesmente uma alegação genérica. Olha, a operação societária, naquele caso, foi desconsiderada, logo houve uma infração à lei, foi considerada como abusiva. Então, houve a infração à lei. É preciso o quê? É preciso um nexo de causalidade entre o ato do administrador e aquele ato tido por ilícito. Então, é preciso
que seja demonstrado dois requisitos, que sejam demonstrados para que nós tenhamos aqui, né, os pressupostos de prática com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, nos termos do 135, e que esse ato tenha desencadeado a obrigação tributária, responsabilizando aquele sujeito, é preciso demonstrar o quê? Primeiro ponto, uma individualização, porque às vezes a empresa, a pessoa jurídica como um todo, praticou um ato que é considerado como infração à lei, mas não se consegue individualizar o ato do administrador. Porque isso foi decidido o quê? Isso foi decidido numa Assembleia Geral, isso foi decidido de comum acordo com acionistas, ou pelos documentos existentes não se consegue identificar quem é que foi que realmente tomou aquela postura, quem é que efetivamente tomou aquela decisão. Que é como nesse exemplo que eu mencionei para vocês. A simples circunstância de um administrador ter assinado não significa que foi ele que realizou a infração à lei, porque o ato já vinha, inclusive, se desencadeando, se prolongando ao longo do mandato, vamos dizer assim, de outros administradores. Ele não teve ingerência nenhuma naquilo. Então, é preciso uma individualização para mostrar que o ato daquele administrador é efetivamente ele que causou esse ilícito, né? E é preciso um segundo elemento, que é o dolo, né? Principalmente na legislação que nós vivenciamos hoje, em que nós temos uma dificuldade muito grande de interpretação, em que nós temos grandes controvérsias sobre, principalmente em planejamento tributário, sobre como que o entendimento vai ser do CARF, do judiciário em relação àquilo, já que vimos trabalhando, né, o CARF vem adotando uma ideia que, ao meu ver, tenho meus pés atrás em relação a isso, do propósito negocial, né? Como identificar? Para mim, eu estou tendo propósito negocial, para mim, eu estou fazendo uma operação que realmente vai ser benéfica para a empresa, para o seu crescimento e assim por diante. E, de repente, a fiscalização pode entender que não, que aquilo é abusivo. Então, é uma divergência interpretativa. Logo, diante dessa divergência interpretativa, não cabe essa atribuição de responsabilidade. Por quê? Porque é necessário o dolo, né? Nesse próximo slide, eu trago um trecho de uma decisão do STJ já antiga, tá? E que vem, só para ter uma ideia, desde o tempo que nós vimos discutindo isso, é de 2007. E as decisões posteriores vêm se reiterando neste caminho, de que somente, né, a atribuição da responsabilidade ao sócio, no caso, ao sócio administrador, não basta ser sócio, tem que efetivamente estar praticando atos de gestão, ou a um administrador, ainda que não sócio, aquele que agiu com atos de gestão, só pode ser realizada se ficar provado que ele, que é o ponto da individualização, agiu com dolo ou fraude, que ele realmente fraudou documentos, que ele falsificou, determinou a realização de uma interposição fraudulenta, por exemplo, né? Então, esses dois requisitos, quando a gente fala em prova da responsabilidade, eu tenho envolvido aí, né, a prova do elemento que o CTN, que o código, estabelece como pressuposto para essa atribuição de responsabilidade. E quando eu falo em sócio ou administrador, eu exijo esses dois requisitos. Que ele, claro, além de ter poderes de gestão, que já é um pressuposto, que haja uma prova de que o ato foi individualizado, de que foi dele. Por quê? Porque somente mediante essa individualização é que eu consigo demonstrar também o dolo. Então, a prova da individualização e a prova do dolo ou da fraude, né? E como é que se prova, né, esse dolo? Já que dolo é algo que é intrassubjetivo, não dá para entrar na mente do sujeito e identificar o que ele efetivamente queria. Em palestra sobre esse tema, teve uma palestra sobre esse tema que até a professora Maria Rita Ferragutti, ela trouxe um raio-x, falou assim, não é tirando um raio-x, uma radiografia da cabeça
do administrador, do sócio, que eu vou conseguir identificar o dolo? Porque é algo intrassubjetivo. Então, a prova do dolo, né, a fiscalização muitas vezes alega, como é que eu vou provar o dolo? É impossível de ser realizado. Não, não é algo impossível de ser realizado. Porque é claro que eu não vou provar uma intenção no sentido de intrassubjetividade. Mas eu vou provar, o que é necessário provar é a exteriorização dessa intenção. Então, quando eu tomo determinadas medidas, né, em que eu identifico, por exemplo, interposição fraudulenta, eu já tenho um indício dessa fraude, um indício desse dolo, né? Então, é uma sequência de atos. É aquilo até que eu costumo brincar também, é como se fosse a necessidade, nesse caso, para provar o dolo, de eu montar um mosaico, né? Quando a gente vai montar um mosaico, nós partimos de pequenas pecinhas de azulejo, né, que isoladamente não significam nada, são cacos. Mas que quando eu vou articulando essas peças, esses cacos, eles me levam a uma imagem, né? Eles me levam a uma obra de arte até. Então, a construção da prova do dolo exige isso. Agora, acontece que isso é trabalhoso, né? É preciso trazer esses vários atos praticados, reiteradamente praticados por aquele administrador, que conjugados me levem à conclusão dessa imagem. A imagem de que ele efetivamente praticou aquilo na intenção de desempenhar um ilícito, uma fraude em prejuízo ao erário, né? Então, não basta simples menção desses documentos, né? Então, nós vamos ter aí uma sequência. Normalmente, quando nós falamos em prova de responsabilidade, não é uma prova. Vai ser um conjunto probatório como um todo e que vai se reforçando para efetivamente possibilitar a individualização daquele sujeito e possibilitar que o ato por ele praticado foi intencionalmente para lesar o erário, foi intencionalmente para fraudar o fisco, com omissões, e não uma omissão por erro, uma omissão reiterada de elementos estratégicos dessa comunicação, né? Então, é preciso fazer uma distinção entre o erro, que é aquela interpretação razoável e que ocorre ocasionalmente, daquilo que é doloso, que é algo efetivamente contrário ao que já vem sendo entendido como lícito e que vem sendo reiteradamente praticado. Eu acho que a ideia de condutas reiteradas é um ponto importante para provar o dolo, né? Essa reiteração dessa conduta. E já seguindo aí em direção até um encerramento dessa parte, para que nós possamos ter tempo para discutir, em que é um grande problema que também nós identificamos hoje, né? Que é o seguinte, tudo bem, o STJ firmou o entendimento de que para atribuir responsabilidade para o sócio administrador, eu preciso de provas disso. Então, um auto de infração em que se atribua a responsabilidade a um administrador, a um sócio, sem esses elementos probatórios, esse auto de infração cai por terra, né? E isso cai por terra, muitas vezes, até nas primeiras instâncias. Esse auto de infração do final do ano passado que eu mencionei para vocês, que atribuiu responsabilidade a um administrador simplesmente porque ele assinou o ato final, isso foi derrubado em primeira instância, na própria delegacia de julgamento, né? Então, é algo que nós temos esse ponto positivo, né? Se não caísse na primeira instância, provavelmente cairia na segunda instância ou no judiciário, porque há essa consolidação jurisprudencial. Agora, a gente vem com um ponto nevrálgico da história, que é quando nós nos deparamos com a inclusão do nome do sócio na CDA. Pelo fato de que o STJ tem um entendimento, desde 2008 também, de que, como a certidão de divinativa, ela tem essa presunção de liquidez e certeza, apesar de ser uma presunção aí relativa, cabe ao responsável, aquele que se atribuiu a responsabilidade tributária, provar o sentido contrário. Provar que ele não agiu
com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. E aí vem a pergunta, como que ele vai provar isso? Como que eu provo? Eu não agi, simplesmente eu tenho o meu nome incluído numa certidão de dívida ativa. E aí eu vou falar, não, eu não poderia estar aí, porque eu não pratiquei as circunstâncias previstas no 135. Aí o judiciário vai dizer para mim, não, segundo o STJ, você que tem que provar isso. Eu vou falar assim, mas eu vou provar o quê? Por mais que eu admita a possibilidade de prova negativa, tá? E no meu livro, quem já teve acesso a ele vai ver lá que eu falo assim, não, um fato negativo, ele é passível de ser provado. Né? Mas quando é que um fato negativo, o que é um fato negativo? Né? Eu consigo provar pela negativa quando eu tenho a afirmativa. Né? Fala assim, Fabiana, você, né, infrações de trânsito normalmente acontece isso, né? Você passou no sinal vermelho ou com excesso de velocidade no dia 15 de janeiro de 2020, na rua tal. Aí eu falo assim, não passei. E eu provo isso. Por quê? Porque eu provo que eu estava em outro lugar, que o meu veículo estava num estacionamento de outra localidade. Então, a prova negativa, eu afirmo, ela é possível. Só diferente, esse tipo de alegação em que eu indico o local, a data e o fato que eu estou sendo acusada, para que eu possa provar que eu não estava lá. E como é que eu provo? Mostrando que eu estava em outra circunstância, que eu pratiquei um outro fato. Então, se a prova que a atribuição fosse assim, não, Fabiana, você praticou um ato ilícito porque você intencionalmente, nessa determinada operação societária, você determinou que fosse feito um caso separa, se bem genérico. E aí eu poderia falar assim, não, eu tenho como provar que isso não foi um ato ilícito. Por quê? Porque eu posso provar que não foi uma fraude, que nós realmente montamos a empresa e ela não deu certo e por isso que nós dissolvemos. Vejam a distinção. Eu sei do que eu estou sendo acusada. Eu sei qual é o ponto que está sendo considerado como infração à lei ou como excesso de poderes. Então eu tenho como dizer que naquela circunstância específica não fui eu que agi. Ou que naquela circunstância específica, o meu ato era lícito, sim. Agora, quando eu tenho simplesmente a inclusão do nome de alguém na CDA, eu não tenho uma acusação. Eu não sei nem sequer do que me defender. Como é que eu vou provar? Eu nunca agi com excesso de poderes. Eu não sei por que meu nome está ali. Eu não sei por que foi considerado que eu agi de um modo ilícito, que foi considerado algum dolo da minha parte. Então, não tenho nem como me defender nessa situação. É a que é chamada prova diabólica. Né? Então, violando frontalmente a ampla defesa, o contraditório, e criando até uma presunção absoluta, já que eu não tenho como me defender disso. Mas, como que seria a saída? Então, numa circunstância como essa, eu passo a pensar o seguinte, por que a certidão ativa tem presunção de liquidez e certeza? Porque ela é um título executivo que decorre de um outro documento. Em tese, para nós chegarmos à certidão de dívida ativa, houve o lançamento tributário ou houve o auto de infração contra um determinado sujeito, indicando pormenorizadamente e com base na linguagem das provas, o que está sendo imputado a ele. E aí ele teve toda a oportunidade de fazer sua defesa administrativa. Pode até não ter feito, mas teve a oportunidade. Então, naquele auto de infração, naquele lançamento, eu tenho o relato fático, ou deveria ter, o relato fático minucioso, as provas e o motivo da imputação, da obrigação ou da responsabilidade tributária. Logo, se chegou na CDA, eu presumo que esse lançamento, esse ato de infração, ou ele não foi combatido e, portanto, né, presume-se que está correto, ou ele foi combatido e assim mesmo foi mantido, presumindo-se, portanto, que tem essa liquidez e certeza. Logo, uma CDA em que consta o nome de um sócio, sem que tenha havido essa indicação do nome dele no auto de infração, indicado qual é a infração, qual é o dolo, o motivo da individualização daquele ato por ele praticado, isso já esfacela
essa liquidez, essa presunção de liquidez e incerteza. Então, nessa hipótese, quando eu tenho o nome de um sócio numa CDA, a prova aí não é uma prova de que ele não agiu com excesso de poderes, porque eu não tenho como provar isso, já que eu não sei do que ele está sendo acusado. Ou então é uma prova, vamos dizer, até indireta disso. Por quê? Porque esse sócio não agiu com excesso de poderes, eu vou dizer. Tanto é assim que quando foi lavrado o lançamento, que quando foi lavrado o auto de infração, o nome dele não constava lá. Nenhum ilícito foi atribuído a ele, já que em nenhum momento daquele processo que levou a CDA foi demonstrado ou imputado qualquer excesso de poder, qualquer infração por parte dele, isso não poderia estar na CDA. Não há o pressuposto para essa liquidez e certeza. Então, nesse caso, ao meu ver, a prova a ser juntada é exatamente o auto de infração e o processo administrativo, evidenciando que o quê? Que em nenhum momento foi imputado os pressupostos do artigo 135 do CTN. Logo, não tem como subsistir aquela CDA. Né? E é mais ainda, só para ir complementar, muitas vezes, principalmente em alguns estados, em municípios, diante dessa afirmativa, eu tenho um problema ainda, que é o seguinte: era um sócio que não está mais na sociedade. E muitas vezes até saiu brigado da sociedade. Então, a sociedade não colabora apresentando para ele esse processo administrativo auto de infração. Aí ele vai solicitar, vamos dizer, no município ou no estado, ele não obtém acesso. E aí, como é que ele vai se defender? Nesse caso, eu acho que deve entrar em ação o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. Embora no caput ele diga que no caput e nos incisos ali, ele mantém a regra de que a prova cabe a quem alega, mas ele coloca nos parágrafos que quando a prova for impossível de difícil realização por uma das partes, o juiz pode determinar que a outra parte, que tem mais facilidade em realizar, assim o faça. Então, na impossibilidade, inclusive, de um sócio, de um administrador, ter acesso a esse auto de infração e a esse processo administrativo para mostrar em que em nenhum momento foi imputada infração à lei a ele solicite nos próprios autos ali da discussão judicial essa inversão do ônus da prova, para dizer, olha, eu não consigo esse processo administrativo, já solicitei no município, já solicitei no estado, está aqui o comprovante da minha solicitação, até agora nada. Então, eles têm o processo administrativo. Determine-se que eles apresentem os autos, para que nós possamos verificar efetivamente se houve uma atribuição de ilicitude, se houve prova dessa ilicitude, porque se não houve, isso já faz cair por terra a liquidez e certeza da CDA. São esses os pontos que eu selecionei genericamente para tratar aqui com vocês, mas para levantar essa problemática que nós vivenciamos, né? E para trazer realmente à tona, trazer a discussão, principalmente esses pontos nevrálgicos, que, como eu disse, a despeito do entendimento que nós temos sobre responsabilidade já firmado no STJ e no Judiciário e no STF, diuturnamente nós vivenciamos, diuturnamente nós enfrentamos esse tipo de problemática. Né? Deixo aqui também os meus contatos de redes sociais e permaneço aqui à disposição para que nós possamos discutir um pouco mais sobre essa temática, sobre outros aspectos, né? Já que são tantos os aspectos que acabam sendo decorrentes da responsabilidade tributária. Bom, obrigado, professora, por enquanto. Acho que foi bastante proveitoso por enquanto. E assim, nós até... eu queria registrar aqui, né, com certeza, o peso do nome da professora Fabiana fez com que hoje nós chegássemos a quase 70 pessoas participando, e eu acho que isso aí foi um recorde nosso, e um recorde positivo, porque nas nossas reuniões, em geral, acho que são coisas que a pandemia trouxe e com certeza vai ser mantido posteriormente, né? Essas reuniões facilita a doutora onde ela está e os demais, cada um no seu local,
na última reunião, o Elvio conseguiu participar fora do escritório, né, Elvio? Então, assim, eu acho que realmente veio para ficar. Eu quero passar, então, para o doutor Diego. Ele está compilando ali alguns questionamentos, professora, que daí ele vai te passar, e os demais... Acho que nós só não vamos abrir para perguntas, porque acaba delongando, nós temos um tempo limite, mas temos algumas perguntas ali, o Diego vai passar, e quem tiver, pessoal, passa no chat ali, ok? Diego. Obrigado, Wesley. Então, ali o Luiz Pablo Ferracin perguntou, acho que uma opinião da professora, com relação ao caso do Ricardo Eletro, se houve excesso com a prisão do dono, que a professora acha sobre o que viu sobre o caso, né? Boa observação, Diego, sobre o que eu vi, né? Afinal, eu não tive acesso efetivamente aos autos ou a outros detalhes, mas me parece que houve aquele excesso, né? Inclusive midiático em relação a isso, porque o que autoriza a prisão seria só se houvesse provas de que ele está realmente tentando destruir provas, que está tentando se evadir e assim por diante, né? Nessa situação, nós temos ainda um processo penal a cumprir, e um processo penal que precisam ver ainda os elementos dele, né? Que foi desencadeado, e talvez venham outros a sofrer com isso, em razão da decisão do STF, né? De que o ICMS destacado e não recolhido, ele configura um crime contra a ordem tributária, né? E eu tenho meus 2 pés, se eu tivesse 3 pés, estariam os 3 atrás com esse posicionamento. Afinal, nós temos o entendimento de que o mero inadimplemento não é crime contra a ordem tributária, né? Então, muito menos o fato de isso ser destacado não interferiria nisso, né? Eu acho que, claro que aqui não dá tempo para entrar nesses detalhes, mas eu acho que não se trata de uma apropriação indébita, né? No entanto, ainda assim, né, não seria o caso de simplesmente identificada uma reiterada conduta de não recolhimento de ICMS efetuar a prisão do sujeito, né? Preciso fazer o quê? Lavrar o auto de infração e tomar as medidas penais cabíveis, que é com denúncia e com todo o processo penal, para que ali seja provado se houve apropriação indébita ou não, se houve sonegação ou não, e assim por diante, sem nenhum requisito para uma prisão antes da decisão em segunda instância no momento, né? Então, ao meu ver, genericamente falando, sem detalhes do caso concreto, eu considero abusiva, sim. Obrigado, professor. Acho que foi bem esclarecedor. A Valéria também mandou uma pergunta ali, referente aos débitos previdenciários, que já foi julgado inconstitucional o artigo 13º da Lei 8.620/93, que incluía o nome do sócio na CDA. O sócio somente pode ser incluído nos casos previstos no artigo 135. E ainda há várias execuções antigas que discutiam a inconstitucionalidade. Foi mais uma constatação, né? Uma observação interessante, até para quem, de repente, não foi dessa época e não lida com esses processos mais antigos, né? A gente tinha ali a legislação ordinária prevendo automaticamente a responsabilidade dos sócios, né? Então, nessa esteira do que nós vimos conversando hoje, o STJ consolidou, o STF, no caso, falou assim, não, lei ordinária não é habilitada a dispor sobre responsabilidade. Então, isso é inconstitucional, é só do 135. E deveria, ao meu ver, a Fazenda, diante dessa decisão de inconstitucionalidade, já adotar as medidas, né, para redução da litigiosidade nesses casos. Mas nós ainda temos esses processos antigos em que precisamos registrar, esclarecer que é inconstitucional e com todos os percalços, porque afinal de contas o responsável, se ele está sendo executado, né, ele tem que garantir a execução, né? A execução tem que estar garantida ali para que possa ter a defesa, e que é um ônus muito grande para se discutir algo que já foi declarado inconstitucional, né? Então, bom, professora. Agora, só mais uma pergunta da professora Rita, para a gente finalizar. Ela comentou ali que muitas vezes nos deparamos com pedido de redirecionamento da execução para o sócio, com base no artigo 124, considerando que houve interesse comum a embasar a solidariedade. Como trabalhar prova nessas hipóteses? Bom, o primeiro argumento, eu
veria pela inaplicabilidade do 124. Tá? A doutrina em peso e o próprio judiciário, ou seja, o STJ, ele tem decisões reiteradas dizendo que o interesse comum significa que ambos praticaram conjuntamente aquele fato. São até hipóteses em que se trabalha a questão de grupo econômico. Eles têm interesse comum na situação, etc. Então, o STJ, nessas situações, ele falou o quê? Não, o interesse em comum aqui, os dois têm que estar no mesmo polo da relação. Ou seja, ambos têm que ter praticado. Seria a hipótese de dois prestadores de serviço em conjunto, quanto ao ISS, dois proprietários, quanto ao IPTU e etc. Aí, aplicando essas outras situações que realmente a Fazenda tenta utilizar esse 124 como um cheque em branco, né? Tudo ali entra no interesse em comum. Para vocês terem ideia, eu já me deparei com situações com autos de infração e que foram mantidos na DRJ, em que coloca o comprador como interesse em comum. De um caso de ganho de capital de imposto sobre a renda. Como se ele tivesse assim, não, né, o vendedor praticou um ato supostamente ilícito para reduzir o ganho de capital nessa venda, e aí o comprador está sendo responsabilizado. Não, ele anuiu com isso, porque aí baixava o preço da compra dele. Mais ou menos isso. Se a moda pega, né, realmente deixar de pegar nota fiscal de ICMS, de ISS, de nada, porque você também se beneficiou da redução eventual, porque isso não ficou provado, né, eventual, suponho que você se beneficiou, que é um absurdo, né? Então, assim, mas eu acho que a linha de defesa é partir do entendimento do STJ, dizendo que os dois têm que estar praticando o fato, é isso que é o interesse comum. E aí, em relação à temática das provas, mostrar que não há prova no fato de que os dois praticaram, né? O interesse em comum não pode ser presumido, que seria mais ou menos, olha, você é sócio, então você tem interesse comum. Não, mas eu tenho uma personalidade distinta da empresa. Logo, para você provar que eu tinha interesse comum, você tem que provar que eu me beneficiei disso, que houve uma confusão patrimonial, que eu me enriqueci em relação a isso, né? Então, não havendo essa prova por parte da autoridade fiscal, não teria nem cabimento, por mais esse motivo, no interesse comum. Então, acho que o foco se é interesse comum, os dois estão desempenhando aquela atividade e se beneficiando dela. E isso tem que ser provado pelo fisco. Se não há essa prova, não há como falar nesse interesse comum. Muito bom. As perguntas nós já encerramos, né? Então, vou passar para o presidente Wesley encerrar a reunião e já agradecer novamente a professora por ter aceito o convite e por ter disponibilizado esse tempo para nós. Então, agradeço aí a doutora Fabiana, sempre é um imenso prazer tê-la aqui conosco. Então, gostaria de passar a palavra agora ao Elvio, né, para dar aí as suas palavras finais. Bom, antes de qualquer coisa, doutora Fabiana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu digo nosso, né? Eu vou me apropriar, Diego, tá? Sei que a ideia inicial foi toda de vocês, mas já tendo que posso fazer parte. Então, doutora Fabiana, nosso convite aqui do norte do Paraná, os pés vermelhos, né? Nós agradecemos. Fico aqui também, me coloco, né, na condição de presidente da Comissão de Direito Tributário de Londrina e do Instituto de Direito Tributário de Londrina, à disposição para qualquer coisa da comissão, né, para as questões aí que a gente possa desenvolver juntos com a Comissão de Direito Tributário de Maringá e com o Instituto de Direito Tributário de Maringá, né, o Jaime na condição de presidente, o Wesley na condição de presidente aí também. E dizer que foi um grande sucesso hoje, né? Foi fantástica a nossa reunião e espero que elas se prolonguem no tempo, que a gente repita muitas vezes e que todas elas possam ter um palestrante tão bom de hoje, né? A nossa palestrante foi sensacional. Bem, eu vou deixando aqui o meu até logo, então, para todos. Um grande abraço e que a gente possa logo
se reencontrar pessoalmente nos congressos, nas reuniões presenciais, que tudo isso que nós vivemos hoje possa passar, que os nossos cientistas possam, né, o pessoal da saúde possa encontrar logo uma solução e que a gente possa comemorar muito ainda em conjunto e presencialmente. Né? Obrigado mais uma vez e até os próximos. Abraço, gente. Obrigado, Elvio. Só reiterando, então, nosso muito obrigado, doutora Fabiana. É sempre um imenso prazer. A professora tem algumas palavras finais, professora? Somente agradecer, parabenizá-los pela iniciativa, por essa união de forças, que acho que é muito importante, e agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer estar aqui virtualmente com vocês, poder trocar algumas ideias e reencontrá-los virtualmente. Muito bom. Obrigado, então, professora. Obrigado a todos os demais. E declaro encerrado a nossa reunião e um restinho de semana, um bom restinho de semana a todos. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.